A paz do Senhor Jesus, queridos. Eu quero trazer aqui e mais uma vez aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E eu posso observar que o Senhor, ele tem sido longânimo ao revelar os seus segredos a nós. E essa manhã eu quero compartilhar com os irmãos, nesse dia, mais uma vez aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. E hoje a palavra que eu quero trazer, ela está em 1 Samuel 16, uma história bastante conhecida, que admiramos a Davi, admiramos os seus feitos, aquilo que o Senhor fez, como o Senhor escolheu, por ter se tornado um homem segundo o coração de Deus, o qual Deus, o próprio Deus, o escolheu, dizendo que tinha escolhido um rei para si. E é interessante que ele envia a Samuel na casa de Jessé. E lá, ele vai dizer a Samuel que não atentou para a aparência de Eliabe, nem para a aparência de Abinadab, nem se agradou de Samar, e nem de outros filhos de Jessé. E Samuel, sem entender, vai perguntar a Jessé se não tinha mais algum, se não faltava alguém. Jessé vai responder que Davi, não dizendo o nome, porém dizendo que havia mais um que estava cuidando das ovelhas. E quando ele chega, a Bíblia vai dizer da seguinte forma, que Davi, ao entrar, no versículo 12, vai dizer assim, olha, então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Interessante. Segundo alguns historiadores, alguns teólogos, dizem assim que os ruivos não eram bem vistos pela sociedade, porque segundo aqueles que estudaram, Caim era ruivo. E porque Caim foi o primeiro homicida, foi amaldiçoado pelo Senhor. A partir de então, os ruivos ficam mal vistos na sociedade. Alguns dizem que é por esse motivo que Davi estava sempre a cuidar das ovelhas, principalmente porque esse trabalho era do irmão do meio, provavelmente de Samar, ou algum filho após Samar. Mas deram a Davi essa responsabilidade. Deram a Davi esse peso. Mas Davi estava lá a cuidar do rebanho. E quando ele chega, sendo ele ruivo, não podemos dizer, porque a Bíblia não afirma, mas quem sabe, qual era o pensamento de Eliabe, de Abinadab, de Samar. Mas ele chega todo feliz, o pai o mandou chamar, ele fica mais surpreso ainda ao ver o profeta ali, era uma figura de honra. Era muito mais importante do que um astro hoje, do que um ator, do que um cantor. E a Bíblia vai dizer assim que ele era também de boa presença. Boa presença era de uma presença agradável. Era uma pessoa comunicativa, uma pessoa carismática, uma pessoa que trazia alegria aonde estava. E outra, marcava aonde chegava. A Bíblia vai dizer que Deus manda Samuel derramar o azeite sobre ele, porque o Senhor diz, olha, é este que eu tenho escolhido. Os versículos se seguem, e a Bíblia vai dizer assim, lá no versículo 17 e 18, que Saul estava já sendo atormentado por um espírito maligno. Seus servos o aconselham a buscar, fala, olha, diga o Senhor aos seus servos para buscar um homem que possa estar diante dele e tocar algum instrumento
para que afugente o espírito mau que te atormenta. E a Bíblia vai dizer que Saul fala, vai então buscar. Busca alguém que esteja a tocar diante de mim. E um destes servos vai dizer, olha, eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavra e de gentil presença, o Senhor é com ele. Agora vamos destacar. Primeiro, esse homem, que provavelmente, segundo historiadores, era parente de Davi, era um primo de Davi, ele vai dizer para o rei que eu tenho visto. Então, se ele tem visto, primeiro, ele via a Davi, ele conhecia Davi, e ele começa a destacar as qualidades de Davi. Não era Davi que se apresentou, não era Davi que se propagou, não era Davi que fez questão de ser reconhecido ou de ganhar status. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, ele sabia tocar o instrumento. Ele tinha aí já o primeiro talento, o primeiro dom, né? A primeira característica para apresentar diante de alguém. Segundo, a Bíblia vai dizer que esse homem, falando a respeito de Davi, diz que ele é valente e animoso. Agora pensamos, vamos conjecturar e analisar. Davi era valente e animoso, então ele tinha coragem, mas também tinha ânimo. Muitos são valentes, mas em determinadas batalhas estão desanimados. Outros têm ânimo, mas não têm valentia, não têm coragem. É necessário que as duas coisas andem junto, e até aqui já vemos 3 características. Davi sabia tocar, Davi era valente e Davi era animoso. Isso é uma pessoa que está longe, trabalhando com o rei, falando a respeito de Davi. E a outra coisa é palavras. Ele era sisudo em palavras, né? O significado da palavra sisudo eu não tenho no momento, mas eu imagino que ele sabia como colocar as palavras. Quem sabe sisudo seja ser motivacional nas palavras. Um homem que estava sendo perturbado pelos espíritos malignos, então ele tinha que ouvir palavras que trouxesse a ele uma motivação, que fizesse com que ele se lembrasse de Deus, se aproximasse de Deus. Nós vamos entender mais tarde, Davi, ele é um salmista, ele é um poeta, e ele sabe expressar palavras. Até as suas orações nós percebemos que ele coloca as palavras muito bem. Então precisamos saber tocar. Precisamos ser valente, precisamos ser animoso, ter ânimo, e precisamos também ter palavras de sabedoria, palavras que possam tocar o coração de Deus e tocar o coração das pessoas que nos rodeiam. É hora de parar, é hora de eliminar do vocabulário, é hora de eliminar da nossa vida palavras de fracasso, palavras de pessoas que demonstram sentir-se coitado, desprezado, prostrado. Ei, Deus nos escolheu para ter palavras fortes, palavras que marcam, palavras que confrontam a circunstância e façam que haja mudança na nossa convivência. E aí, a Bíblia vai dizer, por último, no versículo 18, e é de gentil presença. Mais uma vez, é repetido, é mostrado. Primeiro, o próprio Samuel contemplou isso. Agora é alguém que está falando a respeito de Davi, dizendo que é de gentil presença. A presença dele é agradável. Muitos cristãos, muitos crentes, homens e mulheres que professam fé, que dizem acreditar nas promessas de Deus, por causa das lutas, a sua presença em vários lugares tem se tornado desagradável. Tem se tornado uma presença incômoda, porque a sua posição é de cabeça baixa, as suas palavras é de fracasso, as suas palavras é de murmuração,
de reclamação. E convenhamos, em qualquer situação, seja em qualquer profissão de fé, as pessoas não gostam de estar perto de alguém que só reclama, que só lamenta, que só chora. E aí vem a parte essencial, indispensável. O Senhor era com ele. Isso não é Davi que está dizendo. É mais uma pessoa que observa a Davi e vê que tudo o que Davi fazia, a presença do Senhor era constante. Que possamos pensar nisso, que possamos analisar isso e entender que nós fomos chamados para fazer a diferença. Ainda que diante da sociedade, ainda que diante dos irmãos, estejamos escondidos. Ainda que para as pessoas sejamos merecedores de estar cuidando de animais, de estar no campo, de estar fedendo uma bosta. A melhor coisa é que o Senhor esteja conosco. Amém? Que Deus te abençoe.